Ai, ai. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Débora Flor e eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama. Então, você já sabe, né? Vem comigo. Meus queridos heróis, meus foguistas, minha tribo do coração. Que coisa maravilhosa ter você aqui comigo. Aqui quem fala é a Débora Flor. E hoje eu quero falar sobre um filme muito da hora. Eu já falei um pouquinho aí em um vídeo passado, mas sobre um filme incrível, estupendo e maravilhoso que ajudou a salvar minha vida. Volta ao mundo em 80 dias com Jackie Chan. Vamos lá, para mais uma viagem ao tempo. Preparem-se para se lembrarem daquilo que jamais haviam vivido. Afinal, esse filme é steampunk e nós amamos isso de verdade. Ainda mais com a visão da sustentabilidade, né, pessoal? E aonde tem Jackie Chan é sempre sucesso garantido. Então vamos lá! Tudo começa em Grã-Bretanha, Londres, com um moço fugindo por ter pego dinheiro no Banco da Inglaterra. Que é uma ousadia por ser uma dos locais mais ricos e a polícia perseguindo. Daí inicia-se a jornada de interpretação através de Jackie Chan e suas desenvolturas incríveis que sempre nos fazem sorrir. Enquanto ele se esconde, um inventor em um casarão está testando as leis da física, quebrando a barreira de 80 km por hora, que na época era praticamente impossível. E vai testando a invenção com um homem que logo desiste por estar cansado de seu experimento. Nisso, ele pede por um criado aleatoriamente assim pra Deus, sabe? E Jackie Chan cai da árvore e se apresenta como criado. E essa cena é sensacional. Então ele testa o experimento e Jack vai voando pela cidade. E sim, eles conseguiram. Então o Jack apenas pensa em ir embora, mas os policiais estavam à procura dele. E ele resolve ficar com o inventor e ajudar as suas descobertas. Na Academia Real de Ciências, tem várias piadas inteligentes e infames. Por exemplo, quando falam que a mola não foi útil, e naquela época, eles duvidavam demais da criatividade por terem foco em valorizar o que não fazia sentido. Pra valorizar depois, né, gente? Coisas que estão mudando, né? Porque agora o mundo tá muito melhor. Daí, eles recebem um anúncio de Scotland Yard, que é a Polícia Metropolitana de Londres, onde, por exemplo, até Sherlock Holmes já trabalhou trazendo soluções. Bom, então não temos tempo a perder, não é? E nesse anúncio, eles falam do roubo do banco. E o chefe fica furioso, falando que roubaram o Buda de Jade dele. Nisso, aparece uma moça misteriosa com um medalhão de escorpião e eles começam a falar sobre como uma mulher poderia estar na Academia Real, porque na época havia muito elitismo em relação aos homens, sendo que até depois, para trazer a consciência do paradigma em que viviam e a ilusão que eles estavam fazendo, aparece o quadro de quem comandava a Inglaterra, que é a Rainha Vitória. É isso, né, gente? É isso aí, tchau. Continuando, vamos lá. A mulher misteriosa conversa com eles e é ameaçada e responde com sutileza. Então ela fala que vai recuperar o Buda de Jade. Enquanto isso, no casarão do inventor, ele vai mostrando o sistema de cabanas para circulação de vento dentro da casa. Jack fica admirado e ele vai explicando como agir, o que ele precisa fazer e como através desse sistema de circulação de ar ele conseguiu criar uma circulação de eletricidade contínua. E é incrível! O Fog, que é o nome do inventor, vai mostrando a casa para ele. E, gente, é inspiradora. Olha só isso! Ele até fala, luz engarrafada, um milagre, na hora que ele olha as lâmpadas acesas e cita Edison. Nisso, Jack Chan fala sobre o detalhe de acender com um assobio. Gente, os nomes para as invenções é sensacional!
Aí, eles desafiam Fogg a dar volta ao mundo e apostam 10 mil libras. E ele fala que o dinheiro não move. Então ele fala sobre o cargo de diretor da Academia de Ciências. E o Lord Kelvin aceita. E ele aceita e a aventura começa. Aliás, dá uma olhada nessa carruagem a vapor, que sensacional! Daí um monte de coisas começam a acontecer. Em Paris, eles veem o cartaz de Thomas Edison, né? Thomas Edison, que na verdade fala sobre uma exposição de arte. Eles entram em uma exposição de artes expressionistas, enquanto alguns capangas começam a procurá-los, sendo que o Fogg não tinha nem noção do que estava acontecendo realmente, né? Porque ele estava atrás do Jack Chan. Eles acham até uma pintura do Van Gogh, e ele fica encantado com a pintura do homem voando. E aí, de repente, do nada, surge uma moça, a Monique, que é uma mulher muito linda, e ela que pintou e apresenta a ele. Várias coisas vão acontecendo e a Monique pede para ir junto na jornada. Eles encontram um balão e vão até o trem para seguir a viagem. Ah, e detalhe muito importante, olha o que o Fogg fala para Monique, que coisa linda. Passepartout, que é interpretado pelo Jack Chan, conta a Monique sobre o objeto sagrado que tinham tirado da vila dele e ele recuperou, que é o Buda de Jade, e ela se encanta. E ele conta que o Buda de Jade protege o povo dele, e conta que os capangas são de uma ordem dos escorpiões negros, que querem dominar a vila dele. E claro, ele vai sempre trazendo as melhores visões, né? Porque as pessoas não têm direito de invadir o lugar de ninguém, nem a vila de ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Cultura é essencial. Ele está protegendo a vila. E eles se apoiam, então dá certo. E ela consegue ir junto. Eles vão para a Turquia, em Istambul, e são convidados para conhecer o príncipe, que é nada mais, nada menos do que quem? Arnold Schwarzenegger! Mano, na hora que eu vi isso, nossa, eu rachei o bico, porque tá muito da hora a atuação dele. Ele é muito engraçado, meu, olha isso. E ele tem uma estátua dele feita por Houdin, estilo O Pensador. Daí eles começam a interagir. E o príncipe queria sequestrar a Monique para se casar com ela. E eles fingem ir embora, né? O Jack Chan e o Fogg e seguram na estátua. E conseguem libertar Monique e a estátua quebra e eles fogem, eles saem correndo. Chegando na Índia, eles estão sendo procurados, porém não sabem. E aí Passepartout, que é o Jack Chan, vai contando histórias incríveis para as crianças dentro do trem, enquanto Fogg vai fazendo suas pesquisas. E eles falam sobre coisas incríveis sobre lendas. O trem para. E eles saem correndo para escaparem depois de várias lutas. Eles vão ao Himalaia e enfim chegam na China. E encontram a vila de Jack Chan. E encontram um monte de coisas lindas, é tão maravilhoso. E na hora que eles chegam na vila, assim, sabe, é encantador, de verdade. Na verdade eu quase chorei essa hora. Eu acho que eu chorei. Eu chorei sim, porque eu fiquei emocionada. Cada um vai fazendo uma atividade importante e eles ficam bebendo um líquido sagrado alcoólico quando falam uma palavra em japonês. Kanbei! Kanbei! É muito engraçado essa parte, porque assiste, vocês vão achar sensacional. O Fogg vai ficando bêbado e engraçado. Ele então vai deitar e encontra as fotos de Jack, dele criança, ele com os pais, e ele conta que foi resgatar o que tinham roubado deles. E aí nisso, Fogg fica muito chateado. Um soldado, então, do Escorpião Negro vai lutar com Jack. E o Jack luta demais, é sensacional, é incrível. Nisso, aparece o monge sagrado com todos os samurais tigres. E eles conseguem tirar os escorpiões negros de lá. Eles então mostram que a lenda é real e colocam o Buda de Jade no lugar sagrado da vila. Fogg viaja sozinho um trecho e passa até na muralha da China e vai parar em São Francisco. 3 dias depois, Monique e Jack chegam na cidade e Fogg está se virando como consegue e encontra até um novo amigo. Ele acha o desenho que Monique fez do homem voando e encontra a mensagem mágica que muda tudo. Nisso, Jack e a Monique aparecem e todos ficam felizes. E aí eles vão pro deserto. E aí Jack foi procurar ajuda, enquanto Monique e Fogg esperam e encontram os irmãos Wright do nada, aqueles famosos inventores incríveis, e falam que querem construir uma máquina voadora.
Aqui fazemos uma pausa e colocamos um personagem a mais para trazer um pouquinho mais de vida. Fala aí, Santos Dumont! Continuando, Fogg fica mega empolgado e eles encontram Jack, ganham as rodas dos irmãos Green e conseguem a viagem fantástica. Finalmente eles chegam em Nova York e são ajudados até pela polícia. E eles vão por um atalho e aí de repente era uma armadilha e vem a Estátua da Liberdade. Nisso aparece a moça do Escorpião Negro e seus capangas. Jack vai lutando enquanto Monique e Fogg vão encontrando o caminho certo e se protegem dentro da Estátua da Liberdade. Isso é uma parafrase muito bonita, né? Nisso, o barulho do barco mostra que Fogg tem que correr contra o tempo para poder chegar no tempo certo. Nessa hora, Fogg faz algo bem bonito, ao entender o que é a amizade verdadeira e o amor real. Então, eles voltam para salvar Jack, que estava vencendo a lutadora chinesa, e então acontece algo complicado. O livro da Estátua da Liberdade cai sobre eles, mas graças ao impossível, Jack sobreviveu magicamente. Nisso, a guerreira aparece do nada e recebe um soco na cara pela Monique dignamente, e eles perdem o navio para chegar ao ponto de chegada. Mas ó, Monique... Mas com a coragem e o incentivo na verdade de Jack, eles se inspiram e continuam até o fim. Na verdade, começo de uma nova vida, né? Eles vão para o Oceano Atlântico e conseguem um barco. Então o capitão do barco vem falar com eles. Daí eles veem como resolver para chegar no tempo certo. Então, eureka! Nada como observar o voo dos pássaros. Ele começa a projetar a fusão do que conhece com a tecnologia que tem para criar algo totalmente inusitado. E eles começam, então, todos juntos, a construção da máquina voadora com o material do navio. Daí, bom, finalmente. Daí eles conseguem lançar a máquina voadora e é incrível. Eles chegam a Londres e acontece alguns desafios. A máquina voadora tem alguns problemas e eles vão resolvendo como conseguem. E pousam na Academia de Ciências e todos vêm comemorar. Nisso tentam prender eles, mas a verdade aparece e tudo vai clareando. E o verdadeiro criminoso confessa os seus crimes. E a princesinha aparece e fala da rainha. E aí, de repente, ela aparece e prende o cara, né, gente? Ô cara chato, hein, gente? Pelo amor, né? A Rainha Feliz fala sobre a invenção de Fogg e ele humildemente fala que todos ajudaram a construir. E eles chegam adiantados e eles ganham! E é muito incrível! E nesse filme, o que a gente aprende? Sobre a persistência, sobre acreditar nos sonhos, fazer acontecer e que o amor cura tudo. E que mesmo que você viaje o mundo inteiro, quando as coisas são para acontecer, acontecem do nada. E aí quando você menos espera, você tem um monte de amigo da hora, você tá feliz com as pessoas que você ama e o mundo inteiro aprendendo o que é sonhar de novo da melhor maneira e principalmente focando em ajudar a natureza. E isso é muito maravilhoso. E eu deixo pra vocês um muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que o filme vai estar aí na playlistzinha, vocês podem assistir. E falam o que vocês acharam também. E lembrem-se, vamos sonhar, gente, porque sonhos se tornam realidade. Afinal, os inventores criaram tudo através de um desenho, tudo através da mente que eles tiveram, a ousadia de ir na frente e compreender. E existem inventores de todos os tipos de visões diferentes. Afinal, como será que foi inventada a flauta? Depois a gente pesquisa junto. Então vamos lá, gente. Eu deixo meu muito obrigado para cada um de vocês. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. E vamos inventar muita coisa linda. Tchau, gente. But I will never be a villain to wildlife. Every wild animal plays a role in a healthy environment. Protecting them protects us.